Aqui estamos hoje no LENS, que é um laboratório aqui do bloco da FAENG, a Faculdade das Engenharias. E hoje estou aqui com o professor Fábio. Primeiramente, muito obrigado por deixar a gente visitar aqui o laboratório. E apresente-se. Eu sou o professor Fábio, sou professor da Engenharia Civil e Engenharia Ambiental, dou aulas de Hidráulica e Hidrologia, sou o coordenador do LENS e fiz uma parte das minhas pesquisas em Portugal. Então, muito do que está montado hoje no LENS vem dessas pesquisas internacionais que a gente trouxe aqui para dentro. Eu gostaria de saber o que é feito aqui no LENS. O LENS, ele aglutinou o laboratório de hidráulica, né? Então é um laboratório de eficiência energética no saneamento. Esse é o nome, né, do que significa o LENS. Eficiência hidráulica e energética no saneamento. E a gente aglutinou o laboratório de hidráulica. Então aqui a gente trabalha com ensino, pesquisa e extensão. Na parte de ensino, as aulas práticas de hidráulica e hidrologia são dadas aqui. Na parte de pesquisa, a gente tem equipamentos e alguns outros pedaços do laboratório que são exclusivos da pesquisa, o pessoal da tecnologias ambientais, né, da pós-graduação em tecnologias ambientais. E na parte de extensão, a gente presta serviço, né, a gente atende a comunidade, grandes sistemas de abastecimento para melhorar a eficiência energética e hidráulica nos seus sistemas, garantindo redução de perdas e melhoria no consumo de energia dos sistemas de motobombas. É muito interessante que é bastante vasto a quantidade de operações que vocês fazem aqui, não? Sim, a gente tem um leque muito grande, né? A área de ensino é bem restrito, né? Porque a gente tem os equipamentos fixos, mas a parte de pesquisa e de extensão a gente trabalha muito aberto, né? Então, professor, gostaria de saber o que o senhor mais acha interessante, falando como um docente dentro desse laboratório. Eu acho que o mais interessante do LENS aqui é essa integração com o mercado de trabalho, né? Como a gente tem essa ligação direta com empresas de saneamento, a gente consegue mostrar para o aluno a grande variedade de áreas que eles podem atuar e como que eles podem atuar para grandes empresas de sistema de abastecimento. Porque a gente fica imaginando que só trabalhando na empresa, ou seja, só passando um concurso numa empresa de saneamento é que eu vou estar lá dentro. E não é bem assim, a gente pode estar prestando serviço porque eles não têm acesso a tudo, né? Para você ter uma ideia, isso aqui é um projeto embrionário da Procel, né, da Eletrobras, em que investiu nas universidades para a gente ter esses laboratórios. Então, são 7 laboratórios no Brasil, sendo o LENS do Mato Grosso do Sul o líder dos 7 laboratórios do Brasil. E a gente tem essa ligação direta com a indústria, né? E isso faz com que a gente crie coisas novas, né? Por exemplo, o Centro de Operações da Águas Guariroba, a gente tem em escala reduzida aqui dentro. Então, o aluno entende como isso pode ir para o mercado de trabalho. Então, essa ligação com o mercado de trabalho, que eu acho que é o grande ponto, né? E também de desenvolver novas tecnologias dentro da pesquisa para atuar logo na sequência no mercado de trabalho. Ou seja, está tudo interligado, né? Tudo sai de um local para atender o mercado de trabalho, para atender sempre a comunidade. Já falando nisso, o senhor poderia dar algum exemplo de alguma vez que o laboratório auxiliou problemas externos? Tem vários, né? Vou elencar um que a gente fez aqui dentro da própria instituição. No começo do LENS, havia um problema de um reservatório em que o sistema de bombeamento funcionava 24/7, ou seja, funcionava o tempo inteiro. E a gente, fazendo uma pesquisa, fomos com nossos equipamentos, fomos medir, a gente descobriu que uma válvula de retenção estava quebrada e fazia com que ele funcionasse, ou seja, um desperdício de energia absurdo, porque ele ficava enchendo o reservatório com a própria água, né? Ele enchia o reservatório, estourava, voltava e ficou... E isso daí já resolveu um problema. Depois de um tempo, um aluno meu de pós-graduação, que estava fazendo mestrado comigo, na área de perdas, ele trabalhava aqui, ele era técnico da universidade, na área do setor de engenharia da UFMS. Professor, a gente pode aplicar um pouco do que a gente está aprendendo aqui na universidade? Vamos fazer isso. E a gente foi brincar de descobrir vazamento. E descobrimos um grande vazamento que tinha debaixo
do estádio Morenão e que economizou alguns milhões para a instituição em água, que começou de coisas e equipamentos que tinham no Lens, ou seja, numa pesquisa de pós-graduação aplicada diretamente na própria instituição, reduziu o custo de água dentro da instituição em alguns milhões, porque aquilo ali estava simplesmente saindo sem perceber. Então, acho que isso é uma das coisas mais gostosas que eu vejo aqui no Lens, essa interação muito rápida e direta com o mercado de trabalho, ou com a própria instituição, ou com empresas de saneamento, ou com as instituições de pesquisa no Brasil. Então, pelo visto, o senhor gosta muito de trabalhar aqui no Lens como coordenador. Quando eu fui fazer meu doutorado, a gente estava começando a montar o Lens. Eu fui para o meu doutorado, o professor Peter assumiu. Então, o professor Peter que montou todo o laboratório. Quando voltei, ele falou, ó, o filho era seu, continua com o seu filho. Trouxe um pouco do conhecimento que eu aprendi lá em Portugal, porque a gente trabalhava com isso. E isso aqui, para mim, é um filho, né? É um filho que eu tenho muito orgulho, que às vezes a gente precisa de uma manutenção, alguma coisa, mas eu tenho muito orgulho, não só do laboratório, mas das pessoas que trabalham comigo, dos meus técnicos. Então, professor, muito obrigado pela entrevista que o senhor pôde ceder a gente aqui. Agora vamos dar uma olhada no laboratório, né? De maneira geral, aqui no laboratório, nós temos equipamentos que vão para campo e para medir parâmetros hidráulicos. A gente pode pensar, de maneira resumida, esses parâmetros hidráulicos como leituras de vazão, que é o volume de água que passa de um lugar para o outro, e pressão, que é a energia que está associada àquela água numa rede de distribuição. Então, nós temos aqui como exemplo um hidrômetro que recebe a água de uma das pontas, essa água bate aqui, gira a hélice e aí a água entra para dentro de casa, igual o que a gente tem no cavalete. E a partir dessa quantidade de voltas que é dada ali, a gente tem a leitura do volume que foi consumido. A leitura da pressão a gente pode fazer também de uma maneira mais simples com o manômetro, que ele é ligado diretamente em uma torneira, em uma derivação da rede, e aí, através da energia, da força que é exercida dentro da tubulação, a gente consegue fazer uma leitura, e o contrário também, a gente conseguiria medir, que seria com um vacuômetro, tá? Seria o caso da pressão negativa, que também é possível de acontecer em uma rede. Partindo desses princípios aqui, a gente tem equipamentos que são chamados de data loggers, que eles fazem o quê? Eles armazenam o histórico daquela leitura. Então, partindo de um medidor que faz a leitura da pressão ou da vazão, ele tendo uma saída eletrônica que emite pulsos que a gente consegue contar, a gente consegue armazenar a informação. Então, por exemplo, aqui a gente tem um hidrômetro também, que faz a mesma coisa daquele, só que, ao invés de só contar as voltas e mostrar a numeração, ele conta as voltas, mostra a numeração e também emite um sinal, uma saída pulsada, que pode ser registrada por esses equipamentos aqui que tem essa função. Temos também um equipamento de medição de vazão por outros métodos, né? Ali a gente está vendo um mecânico. Esse aqui a gente usa o princípio do ultrassom para medir o deslocamento das partículas. E aqui seria por diferencial de pressão, onde a gente usa um equipamento chamado tubo de Pitot, que é essa haste metálica, que é introduzida na tubulação. A partir da leitura das pressões desses dois pontos que estão lá dentro, a gente consegue fazer cálculos para determinar a velocidade de escoamento e a vazão. E, em complemento, a gente também tem equipamentos para monitorar a quantidade de chuva, precipitação. Então, aqui seria um pluviógrafo e ele tem também uma caixa registradora de informações. Então, ele já tem um data logger acoplado. Então, à medida que a chuva cai aqui, ela é direcionada uma ampola de contato seco que ela emite um sinal pulsado e faz o registro é feito aqui, depois a gente faz a aquisição e aí tem como determinar o histórico de chuvas daquela região.